Paz, queridos, que Deus abençoe todos vocês. Eu sou o pastor Vanderlei Oliveira e hoje eu tenho uma palavra muito poderosa para cada um de vocês, querido. A palavra de hoje, ela está lá no livro de Atos, do capítulo de número 7 e versículos 54 em diante. É uma história maravilhosa onde um menino chamado Estevão, ele foi simplesmente tirado a sua vida por causa das religiões, por causa da perseguição, por causa dele falar a verdade, por causa dele trazer à tona aquilo que Jesus tinha ensinado. Estevão perdeu sua vida. Mas nada, querida, é por acaso. Talvez você fique pensando assim: por que tanta perseguição? Por que tanto sofrimento na minha vida? Por que as pessoas me rejeitam? Por que as pessoas estão sempre me perseguindo? Queridos, nada é sem propósito. Nada, querido, que aconteça com você venha sem ter um propósito. Deus sempre vai usar esse tipo de acontecimento para trazer algo à realidade. Estevão, ele foi morto à pedrada porque ele pregou a verdade, porque ele contestou a religião da época, porque ele afrontou os religiosos da época com a verdade, falando do amor de Jesus. Querido, toda vez que nós falamos de Jesus, toda vez que nós se colocamos a falar a verdade, a seguir os ensinamentos justos do nosso Senhor, sempre nós vamos ser perseguidos. O inimigo não quer que a verdade seja exposta. O inimigo não quer que a verdade seja ministrada. Então, por isso, ele vai colocar pessoas, ou vai usar pessoas para te perseguir. Mas lembre-se que Deus usa esse tipo de problema, querido, para influenciar muito mais, para um trabalho maior. Estevão foi morto e ali naquele momento, Saulo, um grande homem, que estava com seus olhos vendados, tapados, seus olhos cheios de escamas, naquele momento ele caiu em si. E aí que Deus teve a oportunidade de trabalhar na vida de Paulo. Muitas vezes acontece conosco isso. Muitas vezes nós somos afrontados, humilhados, mas dentro dessa humilhação, Deus usa esse tipo de situação para ganhar uma outra pessoa, para conquistar outra pessoa, para tirar as escamas, para usar essa situação para que uma pessoa importante para Deus, que Deus vai usar de uma forma sobrenatural, venha cair em si. E ela venha entender por que um cristão como eu e você, alguém que procura levar uma vida justa, alguém que procura levar uma vida certa, ser perseguido e muitas vezes humilhado de uma forma tão terrível que causa tanta dor. Mas lembre disso, queridos. Tudo o que acontece conosco é um trampolim para o nosso crescimento. Porque lembre-se que para nós, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus ela é perfeita para cada um de nós. Mas talvez você pode dizer assim: mas como se a vontade de Deus é perfeita, como que eu sou tão humilhado? Como que eu sou tão perseguido? Minha vida é tão difícil na caminhada, há tanto sofrimento. Não, queridos. Deus está trabalhando na tua vida. Deus está trabalhando através de você. Deus está usando as situações que envolvem você para mudar a vida de outras pessoas. Talvez quando você chegar no céu, na presença do Senhor, o galardão será imenso e você nem vai se lembrar mais de tudo o que aconteceu aqui. Porque aqui foi sofrimento, mas Deus usou o seu sofrimento para ganhar muito mais almas para o reino. Não deixe que os problemas do dia a dia venham a afetar a sua vida, venham a afetar o seu relacionamento com Deus. Não aponta o dedo para Deus, não julgue as circunstâncias, não julgue Deus pela circunstância, queridos. Permita que Ele esteja trabalhando na sua vida. Deixe Ele fazer a obra que Ele tem que fazer através de você. Eu posso sentir a dor que você está sentindo. Eu posso saber, porque não é fácil, porque eu fui perseguido muitas vezes. Muitas vezes fui injuriado. Muitas vezes fui caluniado.
mas eu deixei que Deus trabalhasse. E depois, passado um tempo, querido, eu pude perceber e ver o trabalhar de Deus, o desenvolver daquela situação. E, queridos, e tudo aquilo que aconteceu, querido, teve um retorno muito grande para mim. O que eu quero dizer para você, Deus trabalha nas situações. Me recordo, querido, uma vez que eu fui tão humilhado no meu trabalho, humilhado de uma forma assim que eu tive que pedir dispensa no momento e falar, não, eu tenho que ir ao banheiro. Sabe o que eu fui fazer no banheiro, amados? Eu fui chorar, eu me ajoelhei no vaso sanitário. Sabe o que é se ajoelhar num vaso? Eu fechei a tampa, me ajoelhei ali, e ali eu chorei e falei com Deus, Senhor, retire de mim toda dor que nesse momento está dentro de mim, toda a ira que está se levantando, que está se formando dentro de mim, Senhor, retire. O Espírito Santo veio de uma forma tão intensa naquele momento. O Espírito Santo veio de uma forma tão gloriosa, querido, que ele me acalmou, retirou toda aquela dor, tudo aquilo que eu estava sentindo, toda aquela ira que eu estava sentindo. Eu voltei ao trabalho e continuei o trabalho. Mas depois eu pude ver o trabalhar de Deus, amado. Trabalhar naquela circunstância, e as pessoas que me humilharam vieram, queridos, me pedir perdão, me pedir desculpa, pedir que perdoasse pelo que tinha acontecido, queridos. E a gente, como cristão, como homens e mulheres que têm o Espírito Santo fazendo morada em nós, a primeira coisa que nós fazemos é perdoar, amados. Por isso que eu falo para você, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita para nós, ela é agradável, mas muitas vezes nós não vemos essa agradável acontecendo, nós não vemos, porque no nosso interior, querido, nós queremos ser bem visto, nós queremos ser bem tratado, nós queremos ser bem recebidos. Mas não é assim, muitas das vezes não é assim. Jesus não foi bem recebido, Jesus não foi bem tratado, Jesus foi humilhado, amados. Mas Jesus sabia quem ele era, Jesus sabia de onde ele tinha vindo e para que ele tinha vindo e o que ele tinha que se realizar através dele na terra. O que eu quero dizer para você é que o Espírito Santo manda eu falar para você. Você tem que ter certeza de onde você veio, quem é você na presença do Senhor e qual é o seu alvo e o seu destino. E permitir que ele use você e as circunstâncias ao redor para conquistar mais pessoas para o reino, para trabalhar na vida de pessoas que têm um coração talvez muito duro, que não aceita o evangelho, que não aceita a palavra, mas quando ele vê uma humilhação, quando ele vê uma situação dessa, querido, ele abre o coração e o Espírito Santo pode trabalhar na vida dele. Querido, nada é por acaso, tudo tem um propósito, tudo tem um propósito e Deus quer usar você, queridos, para um propósito muito maior. Haverá sofrimento, muitas das vezes haverá, amados. Mas dentro desse imenso sofrimento, que talvez você fale que Deus não está olhando para você, que Deus tem abandonado você, não, querido. Deus está cuidando de você. Ele está usando essa situação, querido, para algo gigantesco. E quando você chegar na presença do Senhor, o teu galardão que está guardado para você vai ser tão imenso, que você vai olhar para trás e falar assim, oh, valeu a pena. Valeu a pena ser humilhado, valeu a pena ser mal recebido, valeu a pena ser, muitas das vezes, até açoitado, chicoteado. Valeu a pena. Porque vai valer a pena, queridos. Vai valer a pena quando nós chegarmos na presença do Senhor Jesus. E saber que muitas situações que aconteceu conosco se tornou um mártir para a conquista de algo maior. Estevão se tornou um grande mártir de um trabalhar imenso. Porque naquele momento que Paulo viu aquilo, por mais que Paulo tinha um coração duro, Paulo era um perseguidor, mas ele viu um homem, uma criança, um jovem, Estevão era um jovem, olhando para Deus e falando, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. E Paulo vendo aquilo e dentro dele
se torcendo e dizendo: o que tem esses caras? Quem são esses caras? Qual é o amor que eles sentem, que eles morrem, mas ainda pedindo que Deus o perdoe os seus assassinos, as pessoas que estão jogando pedra neles. Isso é o que Deus quer. Ele diz na sua palavra que nós temos que vencer o mal com o bem. E são essas atitudes que tomamos que nós vencemos o mal nas pessoas. Quando nós olhamos para as pessoas e em vez de devolver o mal, nós devolvemos como bem. E isso desarma qualquer um, queridos. Quando uma pessoa joga uma pedra em nós, e nós vamos lá e damos um abraço nela, desarma ela. E quando ela fica desarmada, o Espírito Santo tem oportunidade de trabalhar. Então, querido, receba essa palavra hoje como um grande incentivo para você. Porque se você está sendo humilhado, lembre-se que a tua humilhação é um propósito para algo maior. Deus está protegendo você. Aguente um pouquinho mais, porque você vai colher o fruto da tua paciência, da tua longanimidade, que você resiste à afronta e devolve o amor, devolve a paciência, devolve como fruto do Espírito. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar para que Deus retire todo esse mal da sua vida. Por mais que Ele use esse mal, mas que Ele retire o fardo. Porque Ele mesmo diz que na palavra dEle, Ele diz que o fardo dEle é leve, o fardo dEle é suave. Eu quero pedir que o Senhor ajude você a vencer essa batalha. Então curva sua cabeça, se ajoelhe se for necessário. Se assim você sentir pelo Espírito Santo que se deve se ajoelhar, se ajoelhe. Eu quero clamar com você. Pai amado, soberano e poderoso Deus. Pai, os nossos ouvintes têm passado por tantas batalhas. Pai, tem pessoas que está nos assistindo agora, que está orando conosco, que tem sido humilhado, que tem sido vítima de chacota. Pai, tem pessoas, Pai, que está nos ouvindo, Pai, que a vida dela não tem mais sentido, ela não tem mais desejo de trabalhar, Pai, ela não tem desejo nem de sair de casa, porque parece que o mundo todo se virou contra ela. Eu sei, Senhor, que o Senhor está usando todas essas situações para um propósito maior, mas a Tua palavra diz que o Seu fardo é leve, que o seu fardo é suave. Então, Pai, retire o fardo pesado, retire, Senhor, esse fardo de jugo, esse fardo difícil que ela está carregando, e coloque o Seu fardo. Senhor, conforte o coração, ajude, Pai, essa pessoa a vencer essa batalha difícil. Senhor, dê força, Espírito Santo, dê uma injeção de ânimo para essa pessoa, para esse irmão, para essa irmã, Senhor, para que ela sinta, Senhor, o Teu afago, o Teu amor, por mais, Senhor, que ela vá chegar no limite, mas ela vai saber que o Senhor está com ela vai sentir o Teu amor, Senhor, carregando nos braços se for necessário, mas não deixe só, continue caminhando com ela, Pai. Senhor, o que eu peço é que o Senhor mostre a ela que o Senhor está com ela, Senhor, que ela possa ver o trabalhar do Senhor na vida dela, e ela possa colher, Pai, a recompensa de toda essa situação, de todo esse sofrimento, de todas essas afrontas, de todas essas humilhações. Eu peço isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Querido, que Deus abençoe você, que Deus continue te fortalecendo, que Deus continue te dando força para você continuar batalhando. Lembre-se que a luta, querido, ela tem um tempo.
palavra diz que o choro dura apenas uma noite, mas ao amanhecer vem a alegria ao raiar do sol. Que Deus abençoe você, querido. Que Deus continue te ajudando em nome de Jesus. E eu quero contar com você na próxima mensagem que nós estaremos postando aqui no canal.